Olá! Hoje eu vim falar com vocês a respeito do mais nobre aniversariante do mês de dezembro, aquele que se fez pequeno para servir de exemplo para a humanidade, uma humanidade tão embrutecida, mas ao mesmo tempo tão sedenta de amor. Conta-se que certa vez um espírito puro, superior, deixou o seu lugar nos mundos celestiais para habitar junto a nós. Estamos falando do nosso Mestre, mas acima de tudo, do nosso amigo Jesus. Às vezes, tão longe do nosso coração, mas nessa época de Natal, tão lembrado. Mas quais eram os atributos de Jesus? O que fazia Jesus um ser tão especial, um ser superior, diferente de todos aqueles outros que vieram? Jesus, se comparado à sua constituição física com as outras pessoas da humanidade, era igual. O que diferenciava Jesus era, segundo o Evangelho, o caráter excepcional do seu espírito, completamente desprendido dos laços da matéria. Vivia muito mais a vida espiritual que a vida material, porque não compartilhava com a humanidade as suas fraquezas. A Gênese vai nos dizer que a superioridade de Jesus de forma alguma está relacionada à sua constituição física, porque em nada ela podia ser diferenciada das outras criaturas, mas sim do seu espírito, que dominava completamente a matéria. Sua alma achava-se presa ao corpo por laços estritamente necessários. Então, a qualidade dos fluidos de Jesus lhe conferia imensa força e um magnetismo irresistível. Isso somado ao fato dele ser conhecedor irrestrito das leis divinas e também a sua imensa disposição de fazer o bem, de sempre fazer o bem. Sendo mesmo muito comum a gente ouvir dos apóstolos que Jesus podia saber o que se passava no pensamento dos outros, saber o que se passava no coração do povo. Como Jesus podia conhecer o sentimento e os pensamentos daquelas criaturas se não fosse pela sua imensa força magnética? Jesus não via pelos olhos do corpo, ele via pelos olhos da alma. Assim também são explicados muitas das curas e dos milagres que Jesus realizou, assim como daquela mulher que simplesmente de tocar de leve as vestes do Cristo se viu curada das suas enfermidades. O magnetismo, o poder, o amor do Cristo era tão intenso que, dependendo da vontade e do merecimento do enfermo, ele podia como que sugar essa energia e receber a cura tão ansiada. O mesmo aconteceu nas bodas, em que Jesus transformou a água em vinho, ou simplesmente magnetizou a água, transformando num néctar de energias divinas. Então, o magnetismo, a força de Jesus, as vibrações que vinham do seu espírito, inebriavam, hipnotizavam a multidão, tanto que muitos o seguiam, mesmo sem entender quase nada do que Jesus falava. Seguiam e não sentiam fome nem sede, porque estavam completamente saciados pelo amor do Cristo. Segundo o Espírito Miramês, a vinda do Cristo teve que ser preparada. Muitos espíritos inferiores foram removidos da crosta terrestre para que Jesus pudesse penetrar na humanidade, penetrar na atmosfera, justamente por essa diferença
entre a evolução dele e a nossa, e a da humanidade. Miramês também fala que, mesmo sendo removido muitos espíritos inferiores, a humanidade se encontrava tão embrutecida, tão pautada na vida material, que não vislumbrava nem um raio da vida espiritual. Jesus não foi o biotipo característico de um conquistador. Não veio converter a humanidade à força. Antes, sim, segue Miramês dizendo, a sua revolução tinha como base o amor que transforma os alicerces morais da criatura. Da sua superioridade moral, Jesus sabia que a humanidade precisava entrar em contato com a vida espiritual, precisava entrar em contato com essa outra dimensão da vida. Mas também, na sua misericórdia, Jesus sabia que o ser humano não erra por querer, ele erra por ignorância, ele erra por desconhecer as leis divinas, ele erra por desconhecer o seu valor. E justamente aí entra o exemplo de Jesus. Ele não veio simplesmente falar sobre a felicidade eterna. Ele veio exemplificar. Ele entrou na humanidade num estábulo. Seu primeiro descanso foi sobre a palha numa manjedoura. Não só para exemplificar a humildade, mas porque era o que a humanidade podia lhe oferecer. A humanidade só tinha aquilo para oferecer a Jesus. E foi assim que recebemos Jesus. E mesmo com a imensa força que ele tinha, mesmo com todo o conhecimento, ele não fez nenhum esforço para lhe salvar do holocausto. Antes, sim, Jesus sabia que era necessário padecer sobre a cruz para nos ensinar que, para a gente alcançar a nossa evolução espiritual, não importa o preço, não importa o sacrifício e não importa os impositivos, porque são todos de ordem transitória, quase que um suspiro frente à eternidade. Jesus também nunca levantou a voz contra as regras ou as leis terrestres. Muito antes, ele incentivava a obediência a elas. Dai a César o que é de César. Mas Jesus sempre chamou a atenção para qual era a real desgraça humana. A real desgraça humana é aquela que vem do nosso egoísmo, é aquela que vem do nosso orgulho, é o mal que fazemos ou o bem que deixamos de fazer. A verdadeira desgraça é aquela que causamos aos outros, é a dor que causamos aos outros, é a ânsia do poder vazio. O homem Jesus abriu novo horizonte da felicidade, colocou a felicidade sobre a rocha do dever cumprido. O dever cumprido dentro dos padrões éticos. A consciência pode permanecer em paz, mesmo envolta em problemas, a paz do dever cumprido. E apesar da sua superioridade, Jesus tinha imensa misericórdia. Não perdia nem um minuto sequer a julgar os outros, nem aqueles que padecem hoje por erros do passado, nem aqueles que padecerão amanhã por erros cometidos agora. Jesus entendia, Jesus amava. Jesus aceitava e escutava a todos, com a sua compaixão e a sua misericórdia. E agora eu pergunto, e nós, cristãos, o que estamos oferecendo para o Cristo? Estamos oferecendo de novo o estábulo, a manjedoura, ou estamos oferecendo todas as forças do nosso coração? Jesus quer de nós uma coisa muito simples.
mas muito grandiosa. Jesus quer que cada um cumpra a sua tarefa. Se cada um fizer simplesmente a sua parte, tudo se encaixa, tudo entra nos eixos. Não precisa nenhuma missão, nenhuma tarefa gigantesca. Simplesmente cumprir a sua parte. Cumprir a sua parte não só com a sua família, realizar o que lhe compete, não só com aqueles que concordam conosco, mas realizar a nossa obrigação com todos, sermos bons e justos com todos. Esse ano, ainda mais, veio até nós o convite de refletir e de pensar como somos iguais perante Deus. Porque a pandemia, ela alcançou todos os países do mundo. Ela desmanchou qualquer sentimento que poderia haver de superioridade. O coronavírus, ele nos igualou perante as imposições divinas. E volto a pedir, e nós, cristãos, aproveitamos essa oportunidade de refletir e de mudar a nossa forma de pensar? E nós colocamos a nossa vida nas mãos do Criador? Acreditamos, ou melhor, somos fiéis ao nosso relacionamento com o Mestre? Sabendo que Ele dá a tarefa conforme a necessidade do trabalhador? Pois as leis divinas são justas e misericordiosas. E o primeiro passo para a felicidade é se fazer merecedor dela. Como podemos alcançar isso? Seguindo o exemplo do Mestre. Respeitando como Jesus respeitou a todos aqueles que não tinham os mesmos princípios que ele. Amando como Jesus amou de forma irrestrita. E principalmente confiando na providência divina como Jesus confiou. Agora, muito se engana quem acha que a missão do Cristo terminou no Calvário. Jesus, ele continua ao nosso lado, como verdadeiro amigo. Mas o que estamos dispostos a dar ao nosso amigo? Estamos dispostos a dar o nosso coração, as nossas energias, as nossas forças? Ou novamente o que temos para oferecer são a manjedoura, o estábulo e o esquecimento? Jesus, ele é a verdade restrita, o amor incondicional e o caminho para a verdadeira vida. Por isso, basta uma coisa muito simples. Basta se submeter à vontade do Pai. Basta entregar a nossa vida a Deus e permitir que Ele nos guie através de todas as dificuldades que poderemos encontrar. Que assim seja.